Fala galerinha, que bom ter aqui você de volta. Essa história é muito marcante. Vem aqui ó, crise do primeiro reinado, alicerce da história na área mais uma vez, continuidade daquele vídeo sobre o primeiro reinado, a gente falou sobre a Constituição, falou sobre o início do governo de fato, Confederação do Equador. Agora a gente está falando sobre a crise, sobre o processo que levou à abdicação do Dom Pedro I, no dia 7 de abril de 1831. Esse não é um processo que acontece da noite para o dia, como tudo na história, tá? É um processo muito longo, ou seja, é um processo que demora alguns pontos. Claro que alguns processos são mais lentos e outros são mais rápidos, só que de forma geral a gente não dorme num dia de um jeito e acorda no outro dia de outro. Existe uma série de fatores que estão ali por trás e isso cai o tempo inteiro em provas de vestibular, de concursos militares principalmente, e também pode estar aí te atrapalhando a entender alguma matéria na sua prova, na sua escola. E você, como eu já falei, o alicerce da história serve também para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre a história do Brasil. Então vem aqui com a gente, é bem interessante, eu te prometo que você vai gostar. Vem comigo, ó. Esse processo que levou à abdicação do Dom Pedro I tem alguns fatores. Lembrem, Dom Pedro I chega ao poder em 1822, ele é aclamado como imperador lá no Campo da Aclamação, Campo de Santana, que hoje é a Praça da República, quem mora no Rio de Janeiro conhece, ali em frente à Central do Brasil. Essa aclamação traz para a gente a ideia de um imperador que iria governar com e para uma elite. Tá? Uma elite brasileira que é que leva ele ao poder, que concorda com esse poder dele. E tudo isso é muito bem estruturado, só que a partir de 1824, com o processo constitucional que ele outorga por aqui, ou seja, ele impõe uma Constituição para a gente, então a galera começa a se afastar um pouco de Dom Pedro. A gente começa a perceber um Dom Pedro um pouco diferente, sabe? Aquele camarada que de repente mudou. Ele quis, de certa forma, manter um poder de forma mais autoritária. E esse modelo de forma mais autoritária de governo não era condizente com o que acontecia, por exemplo, no restante da Europa, onde um bom liberal se espalhava por lá e acabava chegando aqui também. Então, a partir de 1824, com a Constituição, a gente já tem a Confederação do Equador, que é um processo no Nordeste contrário a Dom Pedro I, e a gente tem uma série de outros acontecimentos, porque eu sempre falo, tragédia pouca é bobagem. Vem sempre o quê? Um processo simultâneo de acontecimentos que vai gerar um acontecimento tão grande como é a abdicação de Dom Pedro I. Então a gente tem a Guerra da Cisplatina, a crise econômica, que é uma crise que vai ser evidenciada através da queda de arrecadação com o açúcar, com o tabaco, com o algodão e também com a falência do Banco do Brasil, que foi fundado por Dom João VI em 1808. A gente tem um problema que Dom Pedro I tem que enfrentar, mas que não é especificamente aqui em nosso território, é lá em Portugal, que é um problema relacionado à sucessão ao trono português, porque Dom João VI havia morrido em 1826 e ele faz um acordo com o seu irmão para colocar lá a sua filha, Dona Maria I, e aí a gente vai ver o que acontece. A gente tem também, por exemplo, a Noite das Garrafadas, o assassinato do Líbero Badaró, que era um grande opositor ao Dom Pedro I, e a gente tem, por fim, já próximo, bem pertinho ali da abdicação, a composição do Ministério dos Marqueses. Tudo isso, vamos andar com calma, o vídeo pretende ser curto, vamos ver se eu consigo te fazer entender aqui. Vem cá, ó. Guerra da Cisplatina, lembrem, o Uruguai naquele momento chamado de Cisplatina, um território que tinha as mãos portuguesas desde 1680, quando foi lá fundada a colônia de Sacramento. Logo em seguida, uma série de acordos, e tem um videozinho meu falando sobre tratados, você pode ver, uma série de acordos acontecem e de repente esse território passa aos espanhóis, mas com Dom João VI por aqui, esse território é de fato anexado aqui para o nosso lado. Ele é ocupado em 1816 e é anexado a partir de 1821, e a gente tem de fato a Cisplatina como território brasileiro, mas isso até o início dessa guerra, que é estimulada por argentinos. A galera lá querendo independência, a galera insatisfeita vai sofrer influência daquelas províncias unidas do Prata, que são a Argentina de hoje. Essa galera vai acabar entrando em conflito com o Império Brasileiro, e nessa guerra, a Guerra da Cisplatina, a gente vai ter uma oposição entre Brasil e Argentina ao lado
dessa galera da Cisplatina. O Brasil ganha algumas batalhas, perde outras batalhas, mas essa é uma guerra que não chega de fato a um vencedor final. Mas o maior perdedor, é claro, é o Brasil. O Brasil perde esse território da Cisplatina, nasce o Uruguai independente através de uma interferência da Inglaterra por aqui. A Inglaterra vai, opa, vamos parar de brigar? Porque aquela história de que a Inglaterra se meteu aqui estimulando briga é um pouco fantasiosa. A Inglaterra, na verdade, não queria briga, porque briga atrapalhava os interesses dela. Então eles olharam para cá, opa, vamos acabar com a briga com a Argentina, acabar com a briga no Brasil e vamos o quê? Transformar o Uruguai independente. O Uruguai independente é bom pra gente, porque o Uruguai fica funcionando nas palavras bem famosas da época como um algodão entre os cristais. O que seria isso? Um pequeno país que só serve mesmo para controlar as tensões entre duas grandes forças, Brasil e Argentina. E isso faz com que a Inglaterra tenha um domínio maior sobre a região. Essa é a primeira grande guerra na região do Prata. A gente vai ter a máxima, o maior conflito armado na América do Sul, com a Guerra do Paraguai, no reinado do segundo Pedro II, que é filho do Dom Pedro I. Beleza? A gente vai ter um vídeo aqui específico sobre a Grande Guerra do Paraguai. Beleza? A Guerra da Cisplatina para os argentinos se chama Guerra do Brasil, tá? Para a gente se chama Guerra da Cisplatina. Então, argentinos e brasileiros entrando em conflito pelo domínio da região que é o Uruguai. A Inglaterra vai lá, se mete e fala: parou, acabou o caô, agora o Uruguai é independente. Isso é ruim para o Brasil por vários motivos. O Brasil perde um território, vai ser muito impopular para Dom Pedro I. O Brasil tem muitos gastos econômicos. O Brasil faz um recrutamento forçado em algumas áreas do território brasileiro para essa guerra. E o Brasil também enfrenta, no finalzinho dela, em 1828, uma revolta chamada Revolta dos Mercenários. Essa Revolta dos Mercenários vai ser colocada em prática através de alemães e irlandeses por conta de uma suposta briga entre um soldado brasileiro e um combatente alemão. Um soldado brasileiro teria agredido um alemão e aí é uma revolta. O nosso exército nesse momento não era um exército profissional, não era um exército oficial, era um exército formado por mercenários. Então por isso tanta gente de outras nacionalidades por aqui, de outros países por aqui. E no meio dessa briga, no meio dessa disputa, o Império Brasileiro tem que inclusive pedir ajuda para a França e para a Inglaterra para controlar os ânimos. Havia um medo dessa revolta dos mercenários se espalhar ainda mais, mas em alguns dias isso já é colocado. Enfim, mas isso já mostra um pouquinho como essa guerra da Cisplatina acaba sendo ruim. A gente perdeu dinheiro, a população ficou infeliz porque perdeu um território, muita gente foi recrutada forçadamente, o que causou problemas, e também a gente teve o enfrentamento desses mercenários, dessa galera que lutou ao lado da gente, com os próprios brasileiros, beleza? Combatentes. A crise econômica geral, a gente tem o problema do açúcar, concorrência do açúcar no mercado internacional. A beterraba, uma forma de produção de açúcar mais barata e que estava ganhando no mercado internacional, o Brasil tinha que concorrer com isso, era ruim. O algodão trazia um grande problema para o Brasil, porque o algodão norte-americano estava em alta nesse momento, então o algodão a gente não conseguia produzir tanto, assim como o tabaco, a gente não conseguia vender tanto esses produtos, e quando vendia por um preço menor, porque o Brasil, desde que nasceu, em 1822, já tem uma dívida externa muito grande com a Inglaterra. Então, nessa relação de dívida externa com a Inglaterra, a nossa moeda vai passar a ser o quê? Desvalorizada em relação às libras inglesas. Então, os réis brasileiros vão sempre valer menos. Então, na hora de exportar, a gente está sempre perdendo dinheiro. E quase sempre a gente importa muita coisa de fora, muita coisa da Inglaterra, por exemplo. Então, a nossa balança comercial é desfavorável, é muito ruim. Lembre, o Brasil se tornou independente, mas não se modernizou. A nossa estrutura ainda era baseada na plantation, leme, latifúndio, exportação, monocultura e escravidão. Beleza? Em 1829, a falência do Banco do Brasil, como eu falei, o Brasil vivia uma crise pela desvalorização da sua moeda. Além disso, quando Dom João VI voltou para Portugal, a partir de 1821, a gente vai ver um detonamento geral das nossas reservas, porque ele leva grande parte, na verdade quase tudo, que o Banco do Brasil tinha, ele leva de volta para Portugal e a gente fica quase sem nada. Então, isso já vai causar um primeiro grande impacto no Banco do Brasil. E durante todo esse primeiro reinado, Dom Pedro I tenta salvar, cria alguns órgãos para tentar salvar o Banco do Brasil, mas não consegue. Em 1829, o Banco do Brasil declara falência. E isso é muito ruim para a imagem do imperador e para a nossa economia, que não andava nem um pouco bem. Beleza? A guerra de sucessão ao trono é um problema externo, mas que afeta a gente aqui, porque a elite brasileira vai olhar para Dom Pedro preocupado com essa questão lá em Portugal e vai falar: putz,
A gente numa crise danada, Dom Pedro, e você preocupado com o trono português. Além disso, havia o medo de uma recolonização, de uma nova elevação do Brasil ao Reino Unido. Não, a galera queria o Brasil ainda independente. Por quê? Dom Pedro era o legítimo herdeiro desse trono. Ele deveria voltar para Portugal e virar Dom Pedro IV, mas só que ele não poderia, então ele abre mão desse trono português para sua filha, Dona Maria, que tinha ali uns 10 anos de idade. E nessa relação ele diz para o seu irmão, Dom Miguel, vamos fazer um casamento arranjado com a Dona Maria e você fica ali com ela, ajudando até ela completar a maioridade e tudo mais, uma espécie de regência. Só que Dom Miguel tinha um caráter absolutista e ele tenta tomar o poder. Então, Dom Pedro I daqui fica armando conflitos com Dom Miguel lá em Portugal para tentar tirar ele do poder, e essa relação é muito mal vista pela elite brasileira. Beleza? É muito interessante também esse assassinato aqui, é uma marca da nossa história. Assassinato, o primeiro jornalista de fato assassinado por posicionamentos políticos no Brasil, Líbero Badaró, um camarada de origem italiana, radicado no Brasil, estava lá em São Paulo escrevendo no seu jornal chamado Observador Constitucional. O cara que toda semana batia forte no Dom Pedro I, ele nem era tão radical, ele era um liberal moderado, ele queria uma constituição, uma monarquia constitucional, ele era influenciado pelo que eu falei, né, aqueles acontecimentos da Europa liberal. Ele tinha um jornal que era bem influente, ele batia o tempo inteiro no Dom Pedro I, só que em determinado momento ele é assassinado. E a gente não sabe, até hoje não se tem um consenso, se ele foi assassinado verdadeiramente por grupos ligados a Dom Pedro, ou se Dom Pedro não tem nenhuma relação com isso. Olha, isso vai valer muito pouco para a história, porque o que a gente sabe é que depois do assassinato do Líbero Badaró, Dom Pedro I vai se ver em maus lençóis ainda mais, porque a galera vai sim colocar a culpa nele, vai dizer que era liberal, e os liberais eles tinham jornais bem atuantes, por exemplo, a Aurora Fluminense, o Repúblico, o Tribuno do Povo, eram jornais que cada um tinha a sua característica, um pouco mais radical, outro um pouco mais moderado, mas eram jornais que batiam o tempo inteiro no Dom Pedro I, e esses jornais vão aprofundar as críticas a ele após esse acontecimento, e a população vai ver no Dom Pedro o quê? Camarada que não é mais tão bonzinho assim. Será que ele assassinou? Será que ele mandou matar o Líbero Badaró? Então, isso aqui é bem interessante. A Noite das Garrafadas é bem marcante, bem interessante. Rio de Janeiro, 1831. O Dom Pedro I tinha ido para Minas Gerais em dezembro. Dia 30 de dezembro ele parte para Minas Gerais e volta em março. Tá? Ele vai para Minas Gerais, vai com a sua família, vai com a Dona Amélia. Ele tinha casado de novo, a Leopoldina tinha falecido em 1826. Ele casou de novo com a Amélia, e ele vai para lá para tentar levantar um pouco a sua moral. É bom para o moral. Lembra da Gretchen, né? Então, é bom para a moral dele. Ele queria levantar a moral, ele queria ir para lá para conseguir um pouco de maior influência. Lá em Minas Gerais, a gente tem que lembrar, existia o maior polo populacional do Brasil, ou seja, a maior parte da população vivia em Minas, ainda era um resquício daquela região mineradora. Então, quando ele parte para lá, para Minas Gerais, a galera prepara lá para ele uma festa. Alguns de seus apoiadores, portugueses, conservadores, portugueses, defensores desse poder mais de controle de Dom Pedro no poder. E essa festa é preparada para ele, e segundo os jornais fontes da época, na verdade, essa festa é atrapalhada pela ação de muitos brasileiros e liberais que vão colocar panos pretos nas suas casas, vão tocar os sinos das igrejas, vão xingar essa comitiva dele. Já há outros relatos, então por isso é muito confuso, a história tem muito disso, né? Você pode escolher o lado, mas tem que estar baseado em fonte. Já um outro ponto vai dizer que, na verdade, Dom Pedro I não foi tão mal recebido assim em Minas Gerais. Teve até uma galera que o aplaudiu, que parou para ouvir o que ele dizia, mas ele é criticado por esses jornais por, primeiro, ir para lá gastar dinheiro, dar esmola, que ele adorava fazer isso. Dom Pedro I adorava dar esmola para popularidade, né? Primeiro ele saiu dando esmola para um monte de gente no Brasil quebrado, olha só que sacanagem. Passou por um monte de posto, de pedágios, postos onde eram recolhidos impostos de comerciantes, e não pagou esses impostos. O imperador, segundo a Constituição, deveria pagar. Ele também foi para lá para fazer uma festa e esquecer todo
aquela turbulência que o Rio de Janeiro vivia, então ele abandonou a capital, foi mais para o interior do Brasil e deixou a galera meio ali abandonada. Para onde o Brasil vai? Cadê o imperador? Cadê o chefe? Cadê o governante? Muita gente vai criticar ele por isso. Então existem dois relatos. O relato que foi parar nos livros de história e que é o mais aceito, de que ele foi muito mal recebido por lá. E existe um outro relato que vai dizer que, na verdade, Dom Pedro I, em Minas Gerais, ele foi recebido não tão mal assim. Ele foi criticado, mas também teve gente que o aplaudiu, que o apoiou. Certo é que ele volta para o Rio de Janeiro em março de 1831, e quando ele volta, depois dessa longa viagem, ele vê uma cidade um pouco modificada, porque tinha acontecido a Noite das Garrafadas. Entre o dia 11 de março e dia 15 de março, a gente vai ver uma série de conflitos entre portugueses e brasileiros. E não só entre portugueses e brasileiros. Os grupos eram bem heterogêneos. Você tinha do lado dos brasileiros escravos, ex-escravos, uma população bem pobre, assim como uma galera da elite desses jornais que eu falei para vocês. Eles se concentravam ali no Rocio da cidade do Rio de Janeiro, onde hoje é o Largo de São Francisco. Enquanto esses portugueses viviam na área de maior comércio do Rio, onde a Rua Direita, a Rua da Quitanda, essa região ali no Rio de Janeiro, quem conhece o Rio de Janeiro hoje vai lembrar um pouco o nome dessas ruas, desses espaços, Aquela é uma região portuguesa, enquanto os liberais e os brasileiros viviam desse lado aqui, então há um conflito entre esses dois lados. Há uma festa preparada por esses portugueses para recepcionar Dom Pedro I, nem chega a acontecer, porque entre os preparativos os brasileiros vão lá, atacam, e aí há um conflito também muito grande, porque vão dizer que são os brasileiros que atacam, outros vão dizer que são os portugueses que começam a briga. A gente não tem certeza quem começou, a gente sabe que a porrada comeu para tudo quanto era lado, garrafa de vidro sendo quebrada, pedra atacada nas janelas, ou seja, a porrada come, um monte de gente machucada, um monte de gente ferida. E quando Dom Pedro I chega no Rio de Janeiro, quando ele entra de fato naquela cidadela, aquela região central do Rio de Janeiro por ali, ele fala, putz, não dá. A situação está bem conflituosa, e a partir daí as pressões vão ser ainda maiores sobre ele. Menos de um mês depois ele vai abdicar. A população liderada por essa galera liberal, por esses jornais de cunho liberal, vão se concentrar onde hoje é a Praça da República, no Campo de Santana, que foi onde ele foi aclamado. A galera vai se concentrar ali e vão começar a pressionar ele muito. Ele tinha, por exemplo, criado um ministério só de brasileiros, mas aí foi criticado pelos portugueses, aí ele dissolve esse ministério, cria um ministério só de portugueses, e aí ele é criticado pelos brasileiros. Então, nessa situação toda, Dom Pedro I só tem uma alternativa, que é abrir mão do seu poder. Ele faz um bilhetinho, escreve um bilhetinho, entrega nas mãos do Miguel de Frias. Esse Miguel de Frias, um político militar influente nesse momento, ele leva esse bilhetinho, e a galera que já estava do lado dos militares no Campo de Santana, estava lá o pai do futuro Duque de Caxias, o Francisco de Lima e Silva, vão estar lá, ou seja, alguns membros já dos militares colocados no Campo de Santana. Essa galera vai ler esse bilhete e a galera vai comemorar. Dom Pedro I volta para Portugal e deixa aqui o seu filhinho. O seu filho, a partir do dia 7 de abril de 1831, vai já ser marcadamente o futuro imperador do Brasil, só que ele ainda não tem idade, ele tem 5 anos, então ele fica sob a tutela de José Bonifácio, e aí se inicia o período regencial, que a gente vai falar na próxima aula, beleza? Se tiver alguma dúvida, entra em contato, manda alguma sugestão, dá uma curtida aí para ajudar, se inscreve, espalha esse canal, espero que te ajude, tá bom? Até o próximo vídeo, tem uma paródia sobre esse momento aqui, a gente vai cantar. O próximo vídeo já é esse. Grande abraço, galera, tamo junto.